Olá, Sagitário. Vamos ver como estão as energias para os próximos 7 dias. Peço orientação dos mestres que administram a egrégora de Sagitário. Peço ajuda da Fraternidade Branca, Grande Loja Branca, meu mentor espiritual, que sempre me protege e ajuda. Como estão as energias na egrégora de Sagitário nesses próximos 7 dias? Vamos ver? Sabe, Sagitário, como sempre digo, né, a vida ela é feita de opostos, tá? Aquilo que você vive de bem, proporcionalmente você viverá de mal. Então, como que você resolve isso? Cara, imagina o seguinte, ó, você nasce, encarna sendo analfabeto, né? E aí o analfabeto estuda e aí se torna uma pessoa letrada, né? Você começa a vida andando a pé, aí você compra uma bicicleta, uma moto, um carro, entende? Você nasce dependente de seus pais, você adquire sua independência, né? A gente vive todos esses opostos na vida, tá? É uma lei do universo, né? A energia dos opostos, entendeu? Então a gente passa por tudo isso na vida. Só que as pessoas não entendem, né, a naturalidade disso. Sabe que isso faz parte da roda de Sansara, né? Viver os opostos. E a única forma de você sair disso é através do equilíbrio, o caminho do meio, né? É quando você se torna neutro a tudo isso, né? A justiça, ela é uma ferramenta de reequilíbrio na vida, entendeu? Então, se você não pode nunca admitir a injustiça na sua vida e nem causar injustiça à vida de outras pessoas. Sempre que você estiver no caminho do meio, no equilíbrio, né, não haverá necessidade da justiça, porque ela vem para reequilibrar as circunstâncias. E a dificuldade toda, né, nessa vida complexa, dinâmica, né, uma vida corrida, cheia de responsabilidades, é você ter essa noção de manter o equilíbrio, né, em tudo. Né? Você manter a sua sanidade mental em meio à correria da vida, né? As responsabilidades, né? As preocupações, né? As projeções da vida, né? Que são os planos da vida, você manter o equilíbrio em tudo isso, né? É a única forma de evoluir espiritualmente. As pessoas pensam assim, evoluir espiritualmente é fazer milagre, ver o mundo espiritual, todo esse tipo de coisa. Não, cara. A maior evolução, ela é sutil, ela é assim imperceptível. Ela é tão natural quanto você respirar, né, andar, comer, tomar um banho. Essa é a maior evolução da vida. É o equilíbrio, a paz, né, a justiça. A justiça é a correta proporção, né? Entendeu? Por exemplo, as pessoas só procuram a religião quando estão péssimas, né? Aí as pessoas vão procurar ajuda espiritual naquela religião com a qual ela tem mais afinidade, ou ela sente, alguém diz pra ela, vai lá em tal lugar que lá resolve. Aí ela vai lá, né? Porque já está em desequilíbrio, né? Se você manter sua vida em equilíbrio, material, sentimental, familiar, profissional, espiritual, você não precisará recorrer, né, a situação alguma, a religião, a pedido de ajuda, né, a nada disso. Tá bom? O Sagitário, e aqui, cara, por que veio falando disso? Por que veio falando disso, né? Sempre quando eu abro o vídeo, essa introdução, essa conversa inicial que eu tenho, ela é sempre a intuição que o mentor espiritual está mandando.
Sempre, sempre, ó. Por exemplo, já ocorreu comigo diversas vezes, isso é recorrente na minha vida, de eu estar conversando com alguém, por exemplo, é bem marcante quando é alguém quem eu não conheço, às vezes é pessoa que eu nunca vi na vida, né? E eu começo a conversar, a falar de situações que eu não sei, não tenho a menor noção que a pessoa está vivendo aquela situação. É que aquilo que eu estou falando é uma iluminação, é uma resposta, né? Um conselho, um direcionamento para a circunstância que aquela pessoa está vivendo. Teve uma situação, a mais recente que eu me lembro, eu estava me relacionando com uma mulher, e essa mulher disse, olha, ter uma esposa é um privilégio hoje em dia, né? Ter um par romântico, né? Eu sou homem, hétero e tal, então para mim eu procuro uma mulher, né? Eu estava me relacionando com ela, tendo um romance com a pessoa, e ela me disse numa conversa, ter uma esposa hoje em dia é um privilégio, porque as mulheres, elas abandonaram a causa, né? As mulheres hoje, tem mulheres casadas que cobram do marido para poder transar. Isso é um fato, isso existe, tá bom? E eu não, claro, eu não vou, jamais vou concordar com isso, né? Porque são questões absurdas, né? Um relacionamento é uma troca recíproca, né? São pessoas que se complementam, né? Um relacionamento afetivo, as duas almas se fundem, tornando-se uma única alma vivendo em dois corpos. Esse é o verdadeiro relacionamento. Então jamais eu vou concordar com esse tipo de relacionamentos que está havendo por aí. E aí eu cheguei em um outro lugar, né, conversando com um parente meu, e tinha duas pessoas ali por perto, inclusive uma delas também era parente de segundo grau. E eu falei disso, né? Falei, a mulher falou pra mim que a pessoa com quem estou me relacionando me disse que ter uma esposa hoje em dia é um privilégio e eu acho que ela tem razão. E aí depois, posteriormente, eu fui saber da situação que aquele parente de segundo grau estava vivendo. Entende? Então por que começou essa conversa? Falando de equilíbrio. Aqui vem a carta da morte, que é o final definitivo de uma situação que você está vivendo. Carta da morte. Então, uma circunstância que você está vivendo, ela chegará ao final definitivo, tá? Seja você quem vai cortar isso da sua vida, seja a outra pessoa quem vai cortar isso da vida de vocês, né? Ou seja, o espiritual, né? Se nenhum dos dois tomar atitude, os mentores espirituais de vocês tomarão essa atitude, né, de cortar isso, o final definitivo, né? Pode ser relacionamento, trabalho, qualquer outra coisa. Aí vem a carta do 7 de espadas, né? A espada refere-se ao elemento ar, ao campo mental, né? Ao intelecto. O 7 é um número dos mestres, que significa a maestria, é alguém que conhece todas as circunstâncias e sabe jogar o jogo. Sabe? Se você conhece todas as circunstâncias, todas as situações que envolvem que estão envolvidas no contexto, né? Todas as particularidades que faz parte do contexto, que formam esse contexto maior, se você tem esse conhecimento, você sabe jogar o jogo. Você sabe conduzir a situação, né? Como conduzir ou como sair dela. Entendeu? Então você vai precisar dessa perícia mental. Aqui está falando de perícia mental, né? Você vai precisar de uma maestria no campo mental para conseguir se desvencilhar de tudo isso, sem sofrer danos maiores, tá? Porque o dano já existe, tá? O 9 de copas, ele fala de um estresse emocional. O estresse emocional aqui é um cansaço, né? Uma situação que se desgastou, né? Eu lendo a carta, a descrição dela, vai falar de coisas positivas, tá? Fala de uma conquista que está chegando, né? Um ápice de uma situação emocional que está chegando. Só que aqui está falando de coisas negativas. Só que a tiragem aqui não está falando do lado positivo, está falando do lado negativo. Então, do lado negativo, isso aqui é um estresse, um cansaço, né? Um desânimo, né? Uma situação que já
já não tem mais vitalidade, né? E você precisa de uma perícia mental para se desvencilhar disso, né? E manter saudável a sua vida, né? A estrela, a temperança, né? Ela está abaixo do 9 de copas. Então, a temperança, ela fala do equilíbrio das coisas. E foi justamente o que a intuição trouxe. O equilíbrio das circunstâncias. Você pesar, né, a proporção correta de cada circunstância, né? Falando da maestria aqui, a perícia mental, né? Veja o que a estrela está fazendo, a temperança, né? Ela está misturando duas taças, né? O conteúdo de duas taças. E aqui não é água, sabe? Ó, ela está com um pé na água, que significa emoções, né? Sentimentos, né? Desejos. O outro pé na pedra cúbica, que significa a perfeição construída, né? Algo que era imperfeito e você lapidou, transformou em uma peça perfeita, e essa peça ela faz parte de um projeto maior, né? De uma construção. Isso aqui é um bloco de construção que foi esquadrejado, né? Para você ter chegado a essa perfeição, esse trabalho concluído, você precisou vivenciar e conhecer todas as circunstâncias, a perícia mental, né? O líquido que ela está manipulando aqui não é água, é vinho, né? Vinho, ele é um líquido de consagração e comemoração, tá? Aqui atrás está a escada de Jacó. A escada de Jacó, ela simboliza um portal espiritual, tá? É uma passagem espiritual. Existem lugares no mundo que são portais espirituais, tá? Você pode, assim, é possível abrir um portal em qualquer lugar, tá? Mas existem lugares específicos que são portais permanentes, né? E no caso da escada de Jacó, é o local de um portal permanente, ou seja, uma comunicação direta com a espiritualidade, né? Ele está atrás de você, sabe? Atrás significa orientação, mas é algo que você não está vendo, você não está percebendo isso. Que nessa circunstância toda existe uma proteção espiritual, existe uma orientação espiritual, né? Um aconselhamento espiritual para que você tome a melhor decisão. Tanto, assim, está atrás dela, né? E ela aqui na frente, né? Pesando as circunstâncias, né? Fazendo aqui uma alquimia, né? Trabalhando as circunstâncias para encontrar o equilíbrio perfeito dos elementos. É o perfeito equilíbrio, assim, a receita correta, né? Tá, você vai fazer vamos supor que isso aqui não seja o vinho, seja a cerveja. A cerveja ela envolve vários elementos, né? Alguns elementos, ingredientes diferentes em proporções corretas, temperatura correta, né? O ferramental correto, né? O tempo correto de maturação. O vinho também. O vinho não se faz de qualquer jeito. Embora o vinho tenha somente a uva como ingrediente, mas o processo de fabricação do vinho, ele é um processo muito específico. O vinho ele tem qualidades diferentes, né? Para você ter uma ideia, o suco da uva ele pode ser transformado em um simples suco de uva, pode ser transformado em um vinho de diferentes qualidades, diferentes classificação, mas também pode ser transformado em vinagre. Tá? Então, assim, existem 3 elementos: o positivo, o negativo e o neutro. A evolução está no caminho neutro, tá? Não está no vinho e nem no vinagre. A evolução está no neutro. Quer dizer assim, o suco de uva ou o vinagre, né? Que são os dois opostos, né? Entre o suco de uva e o vinagre está o vinho, que é um elemento de consagração, que é o caminho perfeito, é o caminho do meio, né? Que a temperança ela fala do caminho do meio, né? O equilíbrio das circunstâncias, entendeu? Ou seja, a proporção correta, a medida correta, cara, assim, cara ou mulher, né? Pessoa humana. Ah, porque eu sou vítima de tudo. Não, você não é vítima de tudo.
Existe a sua participação, né? Existe a sua ação e a sua permissão. Entendeu? Então você não é uma vítima passiva, nem pacífica. Entende? Então, assim, coloque a sua devida responsabilidade na situação toda, mas também veja a responsabilidade, o grau de responsabilidade da outra parte. Sabe? Tenha lucidez na circunstância. Rainha de Paus, né? Tá simbolizando aqui que a questão material está ligada a uma mulher. Né? A questão toda aqui está ligada a uma mulher. Uma mulher que influencia o seu campo material. Tá? Esse campo material ligado a essa mulher chegou a uma situação de estresse. Né? Tá vendo aqui? Ó? É tanto o 9 de copas quanto o 9 de paus. 9 de copas aqui é o campo sentimental, emocional. Né? O 9 de paus significa o campo material, a atividade material, tudo que é concreto neste mundo. Tá? Tudo que faz parte da terceira dimensão. Né? Isso chegou a um estresse, né? Um cansaço, a necessidade de término, que está abaixo da carta da morte, onde fala do final definitivo de tudo isso. Entendeu? Aqui haverá um rompimento. Entendeu? No final de tudo vem o 6 de ouros. Tá? O 6 ele fala de equilíbrio e harmonia na luta de ideias. Amantes prevalecerão, aprender os segredos do amor. Sabe? O 6 ele fala do equilíbrio, né? Que é justamente o que a temperança está fazendo. A temperança está trabalhando. A temperança está trabalhando o equilíbrio. E terá como resultado um desfecho feliz, um desfecho favorável. Né? Terá como resultado um desfecho adequado. Tá? Mas desde que isso seja bem trabalhado. Tá? Tire o egoísmo da situação. Tá? O egoísmo é você... É aquela pessoa que se auto-vitimiza, né? E aquela pessoa que quer tudo para si, não, o benefício é só meu e o ônus é do outro. Não, não é assim. Seja justo, seja justa, tá? A correta proporção de cada uma das partes, né? A correta proporção de cada um dos elementos, né? O tempo correto de maturação da questão como um todo, né? O ambiente adequado, o clima adequado. Entendeu? Clima que é o clímax, né? Os ânimos, né? Os ânimos da situação toda, entendeu? Cria as condições corretas para que o desfecho seja feliz. Senão ele será infeliz. Tá? Está decretado. O tarô, ele só mostra aquilo que já foi decretado. Aquilo que já está como certo, que irá ocorrer. O tarô, ele não mostra o resultado de uma incerteza. Ele só mostra o que já foi determinado. Então, assim, o final já foi determinado. Ele vai ocorrer. Isso é o destino. A temperança é o livre-arbítrio. É o que você... como você irá reagir a isso. Com maestria, né, com perícia mental ou com temperança, perícia mental, tendo como resultado o equilíbrio, um equilíbrio glorioso, né, que o ouro ele é o brilho, a glória, né, a monetização, né, o luxo, né, o ouro ele fala de luxo, né, de um resultado muito feliz, né. Se esse resultado será adequadamente favorável, né, satisfatório ou não, isso vai depender do seu ânimo, do seu clima, né, da forma como você reage a isso. Entendeu? Aqui está dizendo que será feliz, né, que
Os mentores espirituais vão... Se você não conduzir a situação, os seus mentores espirituais irão conduzir. E aí, quando deixa nas mãos deles, eles fazem o que é necessário fazer, o que é correto fazer, o que precisa ser feito. E nem sempre o que precisa ser feito, a ação correta, é o que a pessoa deseja. Entendeu? Tá certo, ô Sagitário? Então, assim, tome as rédeas da situação. Tá? Assim seja, assim é.